Gente, aqui eu tô gravando a aula agora com um áudio, né? Não sei o que aconteceu, que a outra saiu sem áudio. Essa matéria foi dada no dia 30, geometria, continuação da aula anterior, tá? Eu não tinha passado todos os exercícios, inclusive o Jonas perguntou para mim, Lu, já deu essa página pra gente fazer, só que eu não dei todos os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício resolvido, da página 71, que eu não expliquei, é esboçar o gráfico da função y igual a seno de 2x. Percebam que aqui, ó, não é x, é 2x. Então, quem vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π é o 2x, tá? Aí eu tenho que descobrir quem é o meu x. Então, 2x igual a 0. Então, meu x vai ser 0. Coloquei aqui. Mesma coisa aqui, ó. 2x vai ser π sobre 2. 2x igual a π sobre 2. Passei o 2 multiplicando o 2 aqui de baixo, porque na verdade ele veio dividindo, só como já tem um 2, ele multiplica π sobre 4. Depois, a mesma coisa, 2x igual a π. Passei o 2 dividindo, π sobre 2. E assim sucessivamente, tá? Aí eu fiz, ó, seno de 0, porque o meu 2x agora é 0. Seno de 2x, seno de 0, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0. Seno de 3π sobre 2, menos 1. E seno de 2π, 0. Então, gente, por que eu tenho que achar o valor do x? Porque no gráfico, esses valores que vão entrar, ó. Esses aqui, e não esses. Entenderam? E aqui, ó, menos 1 e 1. Que tem menos 1 e 1 aqui. Aí só fui unindo os pontos, ó. 0 com 0. π sobre 4 com 1, π sobre 4 com 1, π sobre 2 com 0, π sobre 2 com 0, 3π sobre 4 com menos 1, 3π sobre 4 com menos 1 e π com 0. Fechei. O domínio é reais, a imagem está variando de menos 1 até 1 o y e o período é π, ok? O segundo, que é o quinto do livro dessa matéria que eu ainda não dei, tá assim, seno de π sobre 2 mais x. Então, π sobre 2 mais x vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Mesma coisa que eu fiz no outro exercício. Pego π sobre 2 mais x igual a 0, para achar os valores de x, ó. Coloquei 0 aqui. Passou π sobre 2 para cá, menos π sobre 2. Coloquei aqui. Depois, π sobre 2 mais x é igual a π. π sobre 2 mais x é igual a π. Passei o π sobre 2 para cá, deu 0. Depois coloquei igual a π. Ficou π sobre 2 mais x é igual a π. Passei o π sobre 2 para cá, π menos π sobre 2. Tirei MMC, ficou 2π menos π sobre 2, π sobre 2. A mesma coisa com esse e com esse. Resolvi todos eles. Aí eu vou construir o gráfico. Para construir o gráfico, no lugar do x são esses, no lugar do y esses. Esse daqui, ó, foi só para eu descobrir o y, tá? Aí, o que foi feito? Foi feito o seguinte, tracei o gráfico. Então, ó, lá eu tinha menos π sobre 2 com 0. 0 com 1. π sobre 2 com 0. π com menos 1 e 3π sobre 2 com 0. Domínio reais. A imagem, gente, como tá aqui, ó, antes do zero, essa parte do gráfico, eu tenho que fazer com essa fórmula aqui. Não dá para fazer onde terminou, tá? Então, eu faço 2π sobre m. Então, quem é o meu m? M é o número do coeficiente de x, quem tá na frente do x. Então, o que eu fiz? A função, eu fiz p igual a 2π. Dividido por m módulo. M é quem está na frente do x. Quem está na frente do x aqui, ó, é 1. Essa é a minha função, 1. Então, o módulo de 1 é 1. 2π dividido por 1 dá 2π. Então, o meu período é 2π. Percebam que não termina em 2π, ó. Termina em 3π sobre 2. Só que, repetindo, como o gráfico começou antes do zero, eu tenho que usar essa formulinha aqui. O exemplo resolvido da página 76. Exercício resolvido.
Ele pede para calcular o período de todas essas equações aqui, A, B, C e D. O que eu faço? Só aplicar essa formulinha anterior que eu passei para vocês, tá? Então, P é igual a 2π sobre M. Então, 2π dividido por 2, cancelou, deu π. Na letra B, a mesma coisa, P é igual a 2π sobre M. 2π dividido por M. Quem é M? Menos 4, ó. Quem está na frente do X. Só que é módulo, eu coloco 4 positivo. Então, ficou π sobre 2. Mesma coisa aqui, ó. Y é igual a 2 seno de X sobre 3, M sobre... O M é 1 sobre 3, tá? Porque quem tá na frente do X é 1 sobre 3. Então, ficou 2π. No lugar do M, 1 sobre 3. Fazendo isso daqui, copio de cima, passo de baixo invertido. Daí ficou 6π. E a mesma coisa nesse daqui. O meu M é quem tá na frente do X, então é π. Então, 2π dividido por π, meu período vai ser 2. Isso é para achar o período. No 15, o que ele tá falando? Ele tá falando de um prédio, tá? E ele quer saber o ponto mais alto desse prédio que vai atingir. Então, para saber o ponto mais alto, gente, é como se fosse aqui, ó, nesse gráfico, ó. Dá um gráfico assim, ele quer saber esse ponto aqui. Como que eu faço? Eu fiz o seguinte, ó, peguei a equação que tá aqui, tá? E coloquei até onde está variando meu y, menos 1 até o 1. Isso daqui ele deu no enunciado do exercício. Peguei e coloquei o f de x. Quem é f de x? 71 mais 64, seno de π, t sobre 15. Aí coloquei aqui, ó, no lugar do f de t, isso. Repetindo, do menos 1 até 1, o exercício deu. Aí, o que eu fiz? Eu passei o 64 para cá, multiplicando e multiplicando aqui, porque ele está multiplicando o seno aqui, ó. Multipliquei os dois, então ficou menos 64 e 64. Depois o 71 estava somando. Eu passei para cá, ó, somando aqui e somando aqui. Então, ficou menos 64 mais 71, que dá 7. 71 mais 64 seno de π, que é isso aqui do meio, ó. Menor ou igual a 64 mais 71, 135. Então, a altura máxima é 135 que ele alcança, o ponto mais alto. Na letra B, ele pede para eu determinar o período disso daí. O período, como que vai ficar o período? O período é 2π sobre M. O meu M, ó, é π sobre 15, é quem está na frente da variável. A variável aqui não é x, é o t, tá? Então, π sobre 15, coloquei aqui. Copiei o de cima, inverti o de baixo. Cancelou os 2π, deu 30. Então, período é o tempo gasto para completar uma volta. Então, o período aqui é 30, tá? Agora, o gráfico da função cosseno. É a mesma coisa, tá? Olha aqui, ele deu 2π. 2π, eu chamei de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Determinei o x como? 2x igual a 0, igual ao outro que eu acabei de explicar. 2x é igual a 0, então o x é 0. 2x igual a π sobre 2. Passei o 2 multiplicando aqui junto com 2, π sobre 4. Tá aqui. Depois coloquei π. 2π é igual a π. Passei o 2 dividindo, π sobre 2. Mesma coisa esse. 2x igual a 3π sobre 2. Passei o 2 aqui, 3π sobre 4. E assim sucessivamente. E montei o meu gráfico. Lembrando, por que eu tenho que fazer o valor do x? Porque é o x que entra no meu gráfico, e não esses valores daqui. Então, eu coloquei o x aqui, ó, tá? E o y aqui. Fui unindo os pontos, 0 com 3, tá aqui. π sobre 4 com 0, aqui. π sobre 2 com menos 3, aqui. 3π sobre 4 com 0 e π com 3. Perceba, ó, que o gráfico dá parecendo uma tulipa, tá? A tulipa é quando é função cosseno. Quando é função seno, dá aquele outro desenho. Domínio, reais, imagem, tá variando do menos 3 até o 3 no meu gráfico. Período, terminou no π. Ou, se quiser, aplica a fórmula, se tiver dúvida. 2π dividido por m. Então, 2π, quem é o meu m? Meu m é quem tá na frente do x, então vai ser 2. 2 por 2 cancelou, ficou π. A mesma coisa é esse, ó, esboçar o gráfico da função y igual a 2 mais cosseno de x menos π sobre 4. Lembrando, a função cosseno dá tipo uma tulipa o seu gráfico, tá?
x menos π sobre 4, eu coloco aqui e vou descobrir o x. De novo, como que acho o x? Esse igual a 0, ó. Passou o π sobre 4 para lá, tá aqui. Depois, igual a π sobre 2, tá? Peguei o π sobre 2, igualei isso aqui a π sobre 2. Passei para lá, tirei MMC, 3π sobre 4. E assim sucessivamente. Agora, fui lá e tracei meu gráfico. Coloquei os valores de x aqui, x, hein? E aqui o y. E fui traçando. Π sobre 4 com 3. Depois, 3π sobre 4 com 2. 5π sobre 4 com 1. 7π sobre 4 com 2. E 3π sobre 4 com 3. Tracei o gráfico. Domínio é sempre reais. Imagem. Y pertence aos reais, tal que y vai de 1 a 3. Ó, meu gráfico começa no 1 e terminou no 3. Período, 2π sobre m. Quem é o meu m lá? O meu m é quem está na frente do x, ó. Então, o meu m vale 1. Então, eu peguei e coloquei aqui, ó. 2π dividido por 1, 2π. Então, para vocês continuarem os exercícios da página 77, do 1 ao 5, ok?